Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no SEI de Campinas, no nosso Devaneios no Café. Este espaço, este lugar de acolhimento que nós temos aqui, que se localiza aqui em Campinas, na rua Doutor Quirino 1856. Que inclusive, a gente postou agora há pouco um story aqui, né, da nova apresentação que tem aqui na entrada do espaço Marco do Vale, que é uma apresentação bastante interessante. Quem quiser saber mais sobre ela, dê uma olhada ali nos stories que estão publicados agora, né, para quem está entrando ao vivo. Mas é uma mostra de arte de uma artista que passou pelo câncer de mama, a família dela passou pelo câncer de mama, inclusive, e ela se inspirou ali para fazer esta mostra que está agora em exposição no SEI de Campinas. Além disso, semana que vem não, desculpa. Amanhã eu já vou postar um outro vídeo da inauguração aqui dentro do SEI da casa da Nise da Silveira. Nise da Silveira, para quem não conhece, é a nossa querida psiquiatra que nos deixou em 1999 e que foi precursora, inclusive, da terapia ocupacional, que ela estudando, né, ela é uma das precursoras da psicologia analítica no Brasil, inclusive. Ela conversou diretamente com Jung, trouxe as ideias dele, bebeu da fonte do Jung e começou a fazer um tratamento diferenciado para a loucura. Então, a reforma antimanicomial que nós temos é uma grande inspiração da Nise da Silveira também, e que também foi inspirada, inclusive, na maneira como o Jung tratava os seus pacientes, a maneira como ele cuidava, que o Jung era também um psiquiatra, para quem não conhece. Aqui, boa noite para Denise. Denise chegando aqui. Boa noite, Denise. O pessoal está chegando aqui, eu estou passando as informações. Então, essa primeira informação. A segunda informação é a nossa parceria com a Editora Vozes. A Editora Vozes ainda não tenho nenhuma estreia, né? Eu acho que o último livro que eu apresentei para vocês é o Fronteiras, do Barcelos, que inclusive está em venda já em todos os sites, inclusive o site da Vozes tem desconto ali, né? Tem um cupomzinho, outubro 2024, que dá um desconto lá de 30% dentro do site da editora. E tem outros lançamentos aí que ao longo das semanas eu apresento a vocês aí no feed da página. Boa noite para Nina, senhoras, senhores e divas. Não, boa noite, senhores e divas. Boa noite, Devaneiers, a Enila aqui também falando. Boa noite, pessoal. Então, começamos os nossos devaneios no café. E hoje eu pensei bastante nesse tema. É um tema que vou aqui provocar bastante a nossa participação, então fiquem à vontade para fazerem comentários, dúvidas, sugestões. E, bom, antes de entrar no tema que eu pensei para hoje, que inclusive eu fiz uma pequena... O que eu diria disso aqui? Um ensaio. Eu fiz um ensaio, escrevi um ensaio, está nessa folhinha aqui, para ler. Então, basicamente, são pensamentos ainda muito soltos, nada ainda muito ligado, assim, mas eu acho que dá ali para a gente alimentar a nossa imaginação. Boa noite para o Vitor, que está chegando aqui também. Olá, Vitor. Vitor sempre nos acompanha aqui no Devaneios. E, antes de mais nada, né, esse final de semana eu não consegui, por motivos de dor de cabeça, estava com dor de cabeça muito forte, não consegui fazer o Devaneios de domingo. Então, este domingo nós teremos Devaneios de domingo e no próximo também. Então, a gente vai compensar a nossa frequência quinzenal fazendo 2 domingos seguidos. E para quem quiser acompanhar ali ao vivo, o Devaneio de domingo, ele acontece por volta das 8h30 da noite. Nós estamos estudando este livro, inclusive no Devaneio de domingo, Psicologia Alquímica. Vamos entrar, na verdade, né, num novo capítulo, que é um capítulo da Nigredo. Vamos aí trabalhar alguns subcapítulos deste livro.
E para quem não acompanha, quiser acompanhar, todas as lives de domingo especificamente estão salvas, mas elas ficam apenas salvas para quem é assinante da página. Então, se vocês quiserem acompanhar mais de perto esses estudos de alquimia relacionados à psicologia, nós estamos fazendo aos domingos. E estamos lendo o livro aos poucos também, então nós estamos degustando o livro, então vai ter bastante material para ser estudado. E, bom, hoje eu pensei muito em relação ao tema, por quê? Porque nós estamos em outubro, e como se sabe, outubro é o mês das bruxas, é o Halloween, é o mês ali onde se traz esta festa digamos assim, das coisas que vivem à noite ou das coisas que habitam à noite. Então, o meu devaneio é sobre isso e hoje a gente vai falar um pouco a respeito. Mas antes de dizer ali, né, comentar sobre aqui o meu ensaio, né? Porque é uma folhinha só, realmente um ensaio. Esse ensaio ele foi inspirado, inclusive, a continuidade dele foi inspirada em relação à live que nós fizemos. Acho que foi a penúltima live e a antepenúltima live que nós fizemos a partir dessa aqui que estou falando, que foi sobre a Branca de Neve e as figuras que aparecem ali no conto. E o que elas podem estar nos trazendo de realidade psicológica. Que é o que a gente faz aqui sempre, né? Então, pensando nesse pareamento, que não é um pareamento tão simples, não é tão fácil de ser encontrado entre a feiticeira, né, ou a bruxa má ali da Branca de Neve, e a própria Branca de Neve, nós falamos que elas faziam parte de uma mesma imagem. Inclusive, as próprios oferecimentos, a gente leu o conto da Branca de Neve aqui através dos irmãos Grimm. Mas o que eu fui pensando é que, bom, apesar disso, tem alguma coisa ali muito importante acontecendo nesse mito, que é uma relação entre uma feiticeira e uma menina. Lembrando que, inclusive, no conto dos irmãos Grimm, ela tem 7 anos, a Branca de Neve. Ela realmente é uma menina. Boa noite para a Kathleen, que está aqui chegando conosco também. E o que acontece? Temos aí uma imagem que ela conhece algo mais noturno, que é a questão ali da bruxa, e esta menina que vive o raiar da vida, o início da vida, né? Esse despertar, esse sol que ilumina o início, que é a Branca de Neve. E também tem elementos ali interessantes, né? Porque a Branca de Neve, se a gente for lembrar como nós lemos o conto dela, ela nasce de um desejo da mãe, dela ser daquela maneira. É uma imagem que a mãe teve, que a mãe queria guardar para sempre essa imagem dentro de uma filha, de um lugar alvo, com maçãs vermelhas, rubras, belíssimas, e queria que a filha se assemelhasse a essa imagem. E assim ela nasce. Então nós falamos aí de uma mãe que também tem um desejo encantado aí de alguma forma. Pensando sobre isso, eu escrevi algumas coisas e também pensei em trazê-las para a nossa discussão a respeito das nossas concepções, a respeito da própria psicanálise, da própria psicologia. Então, fazer essa relação hoje. Escrevi sobre bruxa. O meu ensaio aqui é sobre bruxa, sobre bruxas. Mas é claro que essa imagem não aparece sozinha. E bom, eu fui escrevendo o seguinte, tá? E aqui, pessoal, fiquem à vontade para comentar enquanto eu leio, mas eu vou terminar de ler, é uma página só, é bem pouco que eu escrevi.
Mas aqui é para a gente dar o nosso start, o nosso início, a nossa reflexão. Eu escrevi o seguinte aqui, como eu falei, são pensamentos ainda bem dispersos, não fui amarrando tanto eles, mas eu fui ali criando uma consistência, ou buscando criar uma, né? Então, vamos falar, né? Não podemos fugir desse tema, já que estamos em outubro. Vamos nos localizar. As bruxas que tentam se curar do seu bruxismo, entre aspas, acabam calando aquilo que de mais belo possuem, seu contato íntimo com o desconhecido. Ao abnegar o poder de seus poderes, aquelas bruxas más, distantes de seus poderes, usam de sua magia para condenar quem as condena. O nome bruxa leva uma sabedoria ancestral em sua evocação. Inclui-se sua sabedoria presente sobre um conhecer, sobre um estar à noite, um conhecimento noturno. Sobre aquela que conhece o oculto da natureza, o que não está visível do visível, o destino dentro da semente. Ao abrir fogo contra a palavra bruxa do nosso convívio, não destruímos as bruxas, e sim a sabedoria sobre elas. Nosso fogo é alimentado pelo que colocamos nele. Nossos olhares passam a ficar ainda mais fascinados pelo que colocamos no fogo. Feitiços são lançados para manter tanto bruxa quanto Brancas de Neve enfeitiçadas no mesmo patamar de inexistência de um duplo desejo. Se eu não posso ser quem sou, você também não pode. Usa-se o feitiço maior, o nome da mãe, e toda a lógica se inverte. Ao invés de essas palmadas são para o seu bem, torna-se você só ficará bem se levar palmadas. Ao invés de você ficará bem, pois vou cuidar de você, vira só vou cuidar de você se você ficar bem. O que serve para crescer passa a ser aquilo que te mantém presa, Branca de Neve, no mesmo lugar. Não só sou, né, Branca de Neve? Onde há uma bruxa, há uma sabedoria invertida. Quem eu acho que vai me salvar pode ser quem está me condenando. E quem eu acho que me faz mal pode ser a pessoa que esteja dando o colo que eu tanto quero. A bruxa enfeitiça pelos olhos, mostrando nossa ignorância constante sobre a natureza interna de todas as coisas. Ela dá aos olhos o que os olhos querem e envenena o interior da maçã. Como se dissesse, ignorantes, todo desejo sem reflexão é um desejo que mata a parte que vocês precisam. Lembre-se de que a bruxa também come a maçã, mas seu lado, o lado que ela come, não estava envenenado. Ou seja, se meu desejo se tornou algo caótico, estranho, sem vontade e sem sentido, talvez seja preciso provar o outro lado da questão, o outro lado da maçã, o outro lado das situações, o outro lado do desejo, o lado que costumo rejeitar. Poder provar e degustar, refletir sobre ele, ou estarei apenas provando somente a metade de tudo, não a coisa em si, que precisa, de alguma forma, estar inclusa em sua sombra. Esse lado que só aquela que é bruxa sabe. Bom, esse aqui foi um pequeno ensaio, né? Ainda tem algumas coisas a serem corrigidas, algumas coisas a serem desenvolvidas, e eu trouxe ele aqui para refletirmos um pouco sobre estas imagens da bruxa.
Então, o que me fez também refletir sobre isso foi uma pergunta que me causou bastante curiosidade, inclusive até no próprio mês que nós estamos, que foi uma caixinha que eu abri, não vou lembrar agora, acho que faz pouco tempo, uns 5 dias, uma semana no máximo, de perguntarem sobre Baba Yaga. E Baba Yaga, ela é uma figura extremamente paradoxal e interessante em qual sentido? Ela inverte a lógica das coisas. Aquilo que eu tanto quero é aquilo que na verdade vai me matar. Aquilo que eu tanto rejeito, na verdade, é aquilo que eu preciso para que eu saia daquela situação. A Enila comentando, a bruxa tem um olhar para dentro das coisas. Ela tem um olhar sobre a noite. A bruxa, ela tem um olhar que sonha. Ela sabe lidar com sonhos, porque ela sabe que todas as coisas têm uma maneira de sonhar. E, obviamente, se nós estamos falando de sonhos, nós podemos ali até pegar a questão do Freud, que o Freud leu os sonhos com a lente dos desejos. O Jung vai falar que não é bem só isso, tal. Mas tem uma chave interessante que o Freud traz a respeito disso. E é muito interessante para uma psicologia que precisa falar sobre desejos. Porque o desejo, para que ele continue sendo desejante, ele precisa preservar o seu lado oculto. O seu lado, digamos assim, não manifesto. Este lado é exatamente o lado que me seduz para conhecer o outro, que me leva em direção ao lugar que o outro se encontra. E claro, esse outro, a gente está falando de uma forma metafórica. O desconhecido em mim, um interesse que até então nunca tinha aparecido e agora parece que ele me arrebatou, uma outra forma de se vestir, uma outra forma de imaginar meu trabalho, ou de querer fazer um outro trabalho, por aí vai. São esses outros. Não estamos falando apenas de um outro pessoa, mas de outros, de dinâmicas outras em nós. E, bom, por que bruxa? Aí tem várias questões aí, que tem até questões etimológicas, históricas e tudo mais, mas estamos falando de uma figura que ela apresenta-se e ela tem o seu aspecto. Claro, nós temos um mago também, né? Nós temos ali os magos, ok. Mas de uma certa maneira fala-se sobre um aspecto que tem uma relação mais íntima com o feminino. E com o feminino noturno, nesse caso. Ou seja, a bruxa, ela digamos assim, ela não está lendo o que a pessoa está dizendo, ela está lendo os sonhos que a pessoa não conhece. Ela está interessada no desconhecido, não no conhecido. Ela não está interessada no conhecido para afirmar o conhecido, ela está interessada no desconhecido, porque ali ela tem uma vantagem. Ali ela, digamos assim, traz a coisa para ela. Ela faz com que aquela coisa trabalhe para ela. Faz com que aquela coisa, digamos assim, caia na realidade que ela mesma proporciona. E bom, aqui eu coloquei algumas figuras, né? Falei um pouco de mãe e tal e tudo mais, porque são figuras que aparecem inclusive no conto da Branca de Neve. Elas estão pareadas, então não dá para separar menina de mãe de bruxa. Elas de alguma forma se interrelacionam ali, uma conversa com a outra. Pois bem, mas o que eu queria trazer hoje sobre isso também, mais aqui foi para alimentar a nossa imaginação, mas também eu vou trazer um pinga-fogo, pensando naquele programa antigo que tinha. Porque o que acontece? Se nós formos olhar ali de uma forma um pouco mais crua, claro que eu não estou falando de exceções, mas eu vou usar ali um querido colega meu, que é o Daniel Roisman, que eu fiz o livro lá, Vamos Ter uma DR com ele. E ele, para quem não segue, inclusive recomendo muito a página dele, ele é uma pessoa que
eu vou dizer que ele é bastante corajoso, tá? Eu admiro muito o Daniel por conta disso, porque ele traz a temática para um olhar mais psicológico, psicanalítico, de coisas que até então são tabus dentro da própria psicanálise, seja ela qual for. Ele fala sobre o estranho, sobre o alienígena, sobre, fenômenos paranormais, né, que hoje em dia tem fenômenos anômalos, eu acho que hoje em dia tem esse nome também. E o canal dele tem essa discussão. E claro, ele vai trazendo aí diversos autores que vão falando, olha, esses fenômenos ali, eles podem estar conversando com o nosso desconhecido dessa maneira, esses daqui dessa outra forma. Então, é uma linguagem bastante arriscada. Por quê? Arriscada em que sentido? A partir do momento em que se arrisca-se a falar sobre essas temáticas em relação ao que nós temos aí de temáticas comuns para se trabalhar psicologicamente, isso escapa, e claro que escapa de uma concepção mais nominalista científica sobre como nós devemos tratar e como nós devemos falar sobre psicanálise. Por quê? Porque vamos pegar um aspecto histórico da psicanálise, pegando com Freud. Uma das preocupações basilares de Freud foi de instaurar, dentro de uma visão psicanalítica, uma visão científica. Mas qual que era o objetivo de Freud? O próprio Freud, né, eu acho que até comentei isso em alguma live, ele fez uma entrevista com um filósofo, eu acho que ele é filósofo, italiano chamado Papini. E naquela entrevista que ele tem, eu desconheço se esse livro tem em português, mas ele tem em inglês, tá? Essa entrevista. E o Freud, ele comenta que ele usou, inclusive é o primeiro trecho, para quem quiser conhecer essa referência que eu estou utilizando, tem outros livros do Hillman também, tá? Ele vai utilizar isso em outros seminários que ele vai dar. Mas tem um livro dele, que é o Ficções que Curam, começa com essa referência, aonde ele coloca que o Freud, ele diz, eu vou resenhar agora, tá? Que ele vestiu a persona de médico para poder ser um literato. Que, na verdade, o talento que ele tem é de um talento mais da literatura. Ou seja, ele é um escritor de ficção. Isso ofende todo o movimento de uma psicanálise que vai em prol de um olhar mais científico. Por quê? Nós já falamos sobre isso. O olhar científico, ele é um olhar que não sonha. Ele não permite sonhos. Ele não permite com que você introduza elementos que são verdadeiramente desconhecidos para que esses elementos sejam verificados. Por quê? Porque não se tem uma verificação concreta de que existe alienígena. Porque não se tem uma verificação concreta de que existe fantasma e por aí vai. Mas, para uma perspectiva literária, não interessa se existe factualmente, literalmente, alienígena, fantasma, assombração, seja o que for. Bruxa, que a gente falou aqui. Não interessa. O que interessa é como é que essa imagem foi sendo e continua sendo criada, recriada, entendida por ela mesma dentro de uma imaginação coletiva. Como o coletivo imagina o alienígena? Porque aí você começa a entender elementos em comum. Esse movimento é um movimento que o próprio Jung ele fez. Ele entendeu que o Freud ele quer instaurar essa ciência, a ciência psicanalítica. Então ele está falando de ali elementos mais voltados para elementos que têm a ver com o inconsciente pessoal. Amor, depressão, melancolia, e no caso tem a ver ali com
estruturas de personalidade. Então toda a obra freudiana, que não significa que é a única psicanálise que existe, obviamente não é, porque a gente está falando aí de um psicanalista que é o Daniel Roisman, que sai de uma vertente lacaniana para falar sobre esses elementos, que eu acho fantástico essa coragem que ele tem, porque é necessário essa coragem para que se rompa uma institucionalização, inclusive de uma forma de se pensar. Não estou criticando institutos, que é diferente de uma institucionalização. Ou seja, é uma maneira padrão que eu tenho e preciso pensar sobre esses elementos. E sobre esses outros aqui a gente meio que deixa de fora. Daqui dá muito pano para manga e tal. Porque foi uma necessidade que o Freud entendeu. Foi da forma que ele entendeu. E claro, isso tem toda também uma questão pessoal dele. Ele era judeu e tinha-se na época um preconceito enorme em relação a qualquer coisa que tinha se relacionado com o povo judeu. Então tem ali no histórico da psicanálise como o Freud queria tirar esse estigma de ciência judia que a psicanálise estava tendo. E com o Jung ele começa a perceber essa possibilidade. Inclusive o Jung se tornou presidente da Associação Psicanalítica, né? Ele ficou ali um tempo presidente e tal. Os fenômenos espirituais, ele fala também. O Daniel, ele fala, tem lá no canal dele, viu, Flá Regina? Eu não sei se está falando do Jung ou do Daniel, mas se for o Daniel, ele fala. O Jung também. O Jung, só uma curiosidade, o Jung, muito das coisas que ele vai se embasando na obra dele, ele bebe de Theodore Flanois. O Daniel sim, o Daniel tem lá. É só ir lá que você consegue encontrar, viu, Flá Regina? O Daniel, o canal dele, inclusive, fazendo merchandising para ele, chama Gaiata Psi. É o Gaiata Psi. Então tem tanto no YouTube, tem aí também no Instagram. No YouTube tem mais vídeos. Ele faz alguns vídeos e deixa lá no YouTube, então lá tem uma obra mais completa, uma videoteca mais completa. Mas o Jung ele vai bebendo de diversos autores. O Jung bebeu de Paracelso, de Theodore Flanois. Theodore Flanois quem que é? Um francês que ele estudou fenômenos paranormais. Ele estudou esses fenômenos mediúnicos, inclusive. O Theodore Flanois, William James também, tinha um outro cara, que agora não vou lembrar o nome, mas eles foram autores ali, né, precursores, porque na época do Jung, inclusive, estava-se bastante na moda médiums. Então, os médiums, eles estavam ali sendo estudados. Claro, se vocês forem ler, a linguagem que é utilizada ainda é uma linguagem de uma tentativa de criar uma ciência, mas ao mesmo tempo, o que eu acho formidável é que a forma como eles descrevem esses elementos vai em diversos momentos se aproximando muito mais de uma forma poética do que de uma forma científica descrita. É como se dissesse, bom, esse elemento eu não acesso sem poesia. E eu queria chegar nesse ponto. Por quê? Porque como nós estamos falando hoje desta figura da bruxa, sem um pouco de magia, sem um pouco de feitiço, sem um pouco de mexer o caldeirão aí, no caso, nada diferente acontece. A bruxa, inclusive, se a gente for pensar ali, ela tem um caldeirão que geralmente, né, é um caldeirão preto, ou pelo menos ele se enegrece, né, da chama, do fogo ali, e ela sabe lidar com o fogo. Mas um fogo que coloca as coisas, elementos para fazer poções, para fazer curas, para fazer venenos, para fazer diversos tipos de coisas ali, que vão ter um resultado mágico. Toma isso aqui que você ficará bela. Toma isso daqui que você ficará pequeno. E por aí vai. Você ficará grande. Que você ficará inteligente. Né? Mas ela sabe que, inclusive, essas próprias poções possuem um efeito colateral. Ela sabe disso.
Mas, para quem ela entrega isso, a pessoa não sabe, ela quer o desejo, ela quer o visto. Por isso que eu falei aqui que o feitiço, ele entra, ele acontece pelos olhos. E não à toa. Porque esses olhos, eles começam a se interessar por uma coisa que está oculta, que está dentro, que ele não tem acesso. É o nosso primeiro contato com ou melhor, é o nosso primeiro, eu não sei se primeiro contato, mas o nosso contato mais palatável, vamos digamos assim, degustável, em relação o que eu estou vendo não é só uma coisa vista, é uma coisa que me interessa internamente, me interessa intimamente. Por isso a questão da sedução, por isso tem esse olhar. Só um comentário aqui, está chegando a Enila, um comentário dela. A narrativa da experiência do fenômeno espiritual / místico é também uma narrativa da alma, portanto válido e genuíno. Então, né, Enila, o que acontece também a gente não pode cair num lugar ali de digamos assim, de um misticismo, talvez no caso, né? Não é nesse sentido, mas eu entendi o que você está querendo dizer no sentido de esses fenômenos, eles acontecem na psique, eles afetam-nos psicologicamente, ou seja, uma coisa é um monte de carro tá passando na rua, outra é eu ser afetado por um carro que está passando na rua, na minha imaginação. É como se o carro estivesse dizendo, me olha para mim, que eu não sou só um carro passando na rua. Eu sou um veículo que está o tempo todo em trânsito, que está se movimentando, indo para algum lugar, e você não sabe. Eu estou indo para um lugar que você não sabe. Então, quando nós começamos a nos interessar psicologicamente pelas coisas, elas não são apenas fatores arbitrários, ou fatores que são, isso não é nada mais que. Não, isso tem algum sentido, mas a coisa em si tem sentido. Então, o que eu queria também trazer em relação a isso, é essa parte que eu escrevi aqui nesse ensaio, né? Essa parte aqui. O que serve para crescer passa a ser aquilo que te mantém preso no mesmo lugar. Né? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo. Vamos supor que... Vou inventar esse exemplo, mas... que nem eu falei, vai ter um pinga-fogo aí nesse, vai ter uma cutucada nesse exemplo. Vamos supor que eu quero muito ser um analista famoso e difundido nacionalmente, quiçá internacionalmente. E eu uso aquela palavra que toda bruxa adora. Eu faço de tudo por isso. Que ótimo. Então beleza. Você vai fazer de tudo por isso, né? Você vai fazer de tudo para conseguir isso. Faço qualquer negócio. Então tá bom. Então você vai fazer o seguinte, meu querido. Você vai falar sobre tal tema. Fala sobre tal tema, que aí esse tema aqui que você vai falar vai te dar bastante visibilidade. Você sabe muito bem sobre esse tema, piriri pororó. E esse tema aqui vai te dar um alcance que você espera em relação ao que você almeja. Então beleza, eu vou fazer isso. Claro, estou falando isso de uma forma metafórica, tá, pessoal? Estou conversando ali com duas vertentes. Aí vai lá eu já vou ler os comentários aqui, tá, pessoal? Só vou terminar o exemplo. Aí vai lá alguém e começa a falar desse tema. Aí começa a ter bastante seguidor. Nossa, olha só, que esse cara tá falando, tá interessante. Vai lá, começa a ter seguidor, começa a ter bastante seguidor. Ele começa a falar mais desse tema.
E fala. E aí começa a ter bastante, inclusive, pacientes, ou seja, começa a ganhar dinheiro, começa a ter esse reconhecimento e vai chamado para congresso, vai falar do tema e tudo mais. Aí chega num ponto que ele vai tentar falar de outro tema. Aí o pessoal fala, não, volta para outro tema, fala sobre isso aqui. Fala, tá, mas tem outra coisa importante. Não, fala sobre esse tema aqui. E ele percebe que quando ele vai tentar escapar e falar uma coisa que, digamos assim, interessa para ele não pode mais. Ele não pode e nem se dá o direito, muitas vezes, de falar, porque ele percebeu que se ele falar daquela temática ali, o pessoal some. Se ele falar de uma outra maneira, de uma outra coisa, ou de uma outra perspectiva, ninguém liga. Então ele tem que ficar alimentando aquela imagem. Aí fala, tá vendo? Você não queria? Esse é o preço. Você não queria isso aqui? Esse é o preço. Só que você vai ter que dar o seu interesse para mim. É esse o acordo que é feito. Bom, você quer o seu interesse, mas você vai me dar o que me interessa. O que me interessa é o que verdadeiramente te interessa. E você não tinha acesso. Por isso que é tão importante a gente estar falando sobre essa imagem da bruxa, porque ela conhece isso. Se a gente só fizer negócio com a bruxa, ela vai lá e vai pegar e vai fazer negócio com ela, porque todos os contos de fada, Ariel, também a Pequena Sereia, também tem isso. Vai perceber, você quer andar? Você quer perna? Eu te dou perna, mas eu quero a sua voz. Aí o que acontece? Ela anda, ela está ali, mas não tem voz. Ou seja, ela não seduz o príncipe, ela não consegue acessar o príncipe e acaba ali. Ah, aqui ó. É bem isso aqui, Nina. A Nina acabou de comentar isso aqui, inclusive. É isso mesmo. Aqui ó. Exato. Bom, tem bastante comentário aqui. Eu consegui provocar vocês. Vamos ler aqui os comentários. A narrativa, aqui já li. Aqui, Nila. Isso, nesse sentido mesmo. Deve estar faltando da narrativa mística. A psique que primeiro entrega a imagem, estava pensando nesse rumo. Ótimo, então seguimos lá. A Nefelibata. O olhar é como a faísca do encantamento, o primeiro ato de sedução entre o mundo e a alma. O olhar nesse sentido, Nefelibata, é uma ferida. Inclusive nesse livrinho aqui, que a gente não chegou ainda nesse ponto, né? Acho que ainda não. Mas nesse livrinho aqui, ó, que eu revendo a psicologia, o Hillman fala sobre isso. Aqui, que a gente pode até chegar um dia a falar sobre. O Hillman, ele vai beber do Bachelard, e o Bachelard, ele comenta sobre essa experiência ocular, que a gente precisa ter olhos, mas olhos que vêm para dentro precisam de alguma forma estarem fechados, porque se ele ficar enxergando muito a coisa vista, ele não sonha o que na coisa vista tem como sonho. Então, esse enxergar dentro tem que sonhar. Tem que saber sonhar. Tem que sonhar bem, em outras palavras. Então, sim, a comunicação com a alma é uma comunicação noturna. É em sua primazia uma comunicação noturna por conta disso. Porque é a noite que nos entrega sonhos. Claro, a gente está falando de uma forma metafórica, não quer dizer tal, que não tem o devaneios, que é o daydreams tal. Mas o sonho é aquilo que encontra a sua noite até mesmo no dia. Ou seja, um lugar, um espaço onde tem uma coisa não vista dentro das coisas vistas. E aqui tem um comentário do Vitor. Numa live antiga do Freud Estupefato, olha aí o perfil. Alguém comentava que o interessante na análise não é o fato concreto na vida do paciente, mas a narrativa, visão psicológica, desencadeada pelo fenômeno externo. Sim, é isso mesmo, Vitor. O que acontece? Se a gente ficar só no que o paciente já está falando, porque eu tenho um problema conjugal, piriri, pororó, tal. Se a gente ficar só na coisa dita, a gente fica só acionando uma figura egóica dentro da análise e vai acionar a figura muscular, uma figura
fortificada, que é a figura desse herói que resolve as coisas ali na porrada, né? O herói que resolve as coisas no enfrentamento, batendo de frente com elas. Então você está com problema no seu casamento? Então o que a gente vai fazer? A gente vai achar técnicas alternativas para você encerrar esse casamento. Só que qual que é o grande problema? Na questão não é encerrar ou não o casamento, tá? Não estou dando um exemplo aqui. O problema é a incapacidade de reflexão. Vou dar um exemplo que é um exemplo, estava comentando esses dias aí com o meu supervisor. Um exemplo muito bom. Vamos supor, olha que exemplo bacana. Vamos supor que eu, Rhodes, resolva me tornar cantor. Eu tenho sonho de cantar, sei lá. Eu tenho sonho de cantar aqui na Concha Acústica de Campinas. Vou colocar aqui agora uma coisa mais campineira. Meu sonho é cantar na Concha Acústica de Campinas e eu vou cantar lá pro auditório. Não é auditório aquilo lá, é como se fosse. Eu vou cantar ali para uma plateia bem cheia. Aí eu encontro lá uma banda ou uma escola que vai fazer uma apresentação na Concha Acústica. Falei, que legal, vou lá. Aí vai lá e me aceita. Só que eu pego esse sonho de cantar e fico ali só desejando, sem me aproximar da parte, digamos assim, amarga, que é ter que fazer, mas olha, hoje não dá para eu ir para o ensaio, porque eu tenho que ir para academia, eu tenho que fazer janta, amanhã eu vou acordar cedo, porque eu tenho paciente, piriri pororó. Aí eu mato o ensaio. Aí eu mato outro ensaio. Nossa, eu já estou muito cansado, trabalhei demais. Eu mato outro ensaio, Mas eu vou matando ensaio atrás de ensaio. Aí eu continuo com o meu desejo de cantar. Mas eu sequer cultivei ele. Eu sequer me aproximei ali desse sal, né? De fazer... Não, tem que colocar um pouco do meu sangue aqui para a coisa funcionar. Não coloco. Não vou colocando o meu sangue. Aí chega o dia ali... eu percebo que eu não ensaiei o suficiente. Aí eu fico nervoso. Mas não, era o seu sonho. Então vamos lá, vamos criar coragem, vamos lá. Aí vou lá na Concha Acústica e canto. E canto mal pra caramba. Eu tenho meio que uma noçãozinha disso, mas eu não vou me aproximar muito disso não. Aí eu pego lá e falo, não, olha, vai ter um outro ensaio, vai ter uma próxima apresentação, não sei aonde e tal. Aí chega alguém e fala, Rhodes, dá uma olhada aqui nesse vídeo aqui, de você cantando. Alguém da banda, sei lá, me fala isso. Falo, não, é melhor não. Eu já vi que aqui tá tudo certo, tá? Mas deixa pra lá. A gente tem uma outra temporada. O que já foi. Esquece o que passou aí, passa uma borracha e vambora. O que acontece? Essa possibilidade de olhar para o vídeo afeta, porque é uma possibilidade de reflexão. Eu tenho que olhar para o vídeo e falar, puxa, mas eu tô cantando mal, tá doendo até meu ouvido aqui de escutar eu falando. Tá ruim, né? Será que eu tenho que ensaiar mais? Será que eu tenho que parar com essa carreira de cantor aqui? Será que eu tenho que dar uma folga, uma trégua para isso aqui? Ou não? Ou será que se eu ensaiar agora, será que se eu botar meu sangue aqui? Então a reflexão é isso. Ela para esse movimento irreflexivo de seguir a vida no braço, mas aí eu estou seguindo ela nas coxas, né? Estou levando as coisas nas coxas aí. A expressão de estar levando ela ali sem eu faço por fazer. É uma coisa de fazer por fazer. Não é um fazer no sentido de ter ali um refino, uma beleza, que inclusive nesse ensaio que eu mostrei aqui, que quem conhece profundamente uma beleza também é uma bruxa. A bruxa conhece muito bem a beleza. Ela sabe a fórmula da beleza. Ela sabe o que ela deve encantar. Então ela pega de novo pelos olhos. Só que esse movimento irreflexivo, ele faz com que exatamente as coisas não mudem.
Se estabeleceu uma dinâmica em que cantar se tornou algo importante, mas me aproximar de cultivar esse canto, não. A gente pode pensar isso em relacionamentos, a gente pode pensar isso na própria análise pessoal. O que adianta eu fazer uma análise pessoal se eu não tenho uma dedicação para ela, um continuar para ela? Sim, requer um certo esforço, é um trabalho psicológico que está acontecendo ali. Tem dias que a gente não quer estar ali, mas quando a gente vai colocando o nosso sangue, a gente vai se interessando por esse lugar, chega um momento que essa Nigredo, ela dá uma percepção de realidade. Opa, estava assim a coisa se tornou isso aqui. Como é que ela chegou aí? Como? De que forma? O que? São qualitativos, são maneiras de se qualificar a experiência. Agora eu falei bastante, né? Vamos ver aqui os comentários. Aqui tem umas carinhas da Nina, a bruxa aqui da Ariel, a gente comentou sobre isso. Escutei de um psicanalista aqui. Um comentário da Nina. O ápice da pulsão de morte seria algo como um sono sem sonho. Interessante, né, Nina? Matar o sonho. Será que eu acho que esse é um ponto. O Jung, ele também tem uma frase interessante sobre isso, Nina. Ele tem uma entrevista que ele fez que ele fala o seguinte: e se algo der errado na psique? Sabendo e pensando que psique é aquilo que em mim fabrica, cultiva, cria imagens. Então, será que a nossa vida morre quando eu deixo completamente os meus sonhos de lado? Eles passam a ser sem importância nenhuma? E uma forma deles se tornarem sem importância é literalizando-os, que nem eu comentei nesse exemplo aqui do cantor, do Rhodes Cantor aqui. Ou seja, o que é importante é eu estar cantando. Não eu perceber como eu canto. Eu perceber, olhar para mim. Porque aí eu não me relaciono mais com o sonho. Não estou me relacionando mais com o Rhodes. Percebe? O Rhodes saiu de cena. Acabou. Foi para outro lugar. Será? Fica aí uma reflexão. Dormir sem sonhar, sem a vida. Vivendo só pelas folgas. KKK. O Vitor falando aqui. Deixa eu ver se tem mais comentários. Faz mentoria. O que seria mentoria? Eu não sou mentor, viu, Jackson? Eu não sou um mentor. A minha proposta de trabalho é mais horizontal. Eu acho que mentor aí seria algo que eu não me disponibilizo a ser. Hoje, pelo menos, não me interessa muito esse lugar. Aqui, acabou os comentários. Bacana. Mas eu trago também a reflexão o quanto nós não servimos a trocar informações. Bom, não sei, Jackson, qual seria o que seria trocar informações nesse sentido. Porque a gente pode imaginar. A minha proposta de trabalho é o que eu faço, por exemplo. Aqui eu estou fazendo ela de uma outra maneira. Mas a minha clínica ou supervisão, seja como for, é para, digamos assim, se relacionar mais com as imagens. O que ela está me dizendo? O que as coisas estão me dizendo sobre elas mesmas e, obviamente, me afetam. E talvez eu esteja ignorando elas de alguma forma. Talvez até para continuar a seguir as coisas de uma determinada maneira, tal, como nesse exemplo aqui da cantoria. Porque é bem isso. O que acontece? A partir do momento que eu faço de tudo para estar no lugar, para estar no pódio, digamos assim, eu posso estar sacrificando o essencial. Quem vai sacar isso é a bruxa. A bruxa vai entender o seguinte, é essa inversão que ela faz aqui, ó. Deixa eu ler essa inversão aqui de novo, ó. Ao invés de essas palmadas são para o seu bem,
torna-se, você só ficará bem se levar palmadas. Qual que é a inversão que está aqui, tá? Eu vou pegar de um aspecto mais literal. Aqui, obviamente, imaginei aqui uma mãe, né, que está ali educando a filha. Né, a imagem aqui é de uma menina, né? Molhou aqui o papel. Mas, quando ela fala, essas palmadas são para o seu bem, não é uma mãe que está agredindo a criança, tá? Eu estou colocando aqui num exemplo, um exemplo que, digamos assim, se não se viveu ele, se conhece ele, tá? É nesse sentido, é um exemplo metafórico. Por quê? Porque a mãe que vai falar, que tem essa atitude, ela está entendendo ali que a criança, se ela continuar nesse rumo, a, sei lá, ficar enfiando o dedo na tomada, coisa do tipo, se ela não tomar umas palmadinhas no sentido metafórico da palavra, né, tomar uma dura ali, ela se mata. É uma frase do Bachelard, inclusive, que ele tem no Psicanálise do Fogo. Ele fala que o fogo pune sem precisar queimar. É antecessor à queimação. Ele pune antes. Essa é uma questão de uma relação de respeito e cuidado. Entende? É uma relação de respeito e cuidado que é estabelecida aqui. Essas palmadas são para o seu bem. Ou seja, a mãe não está agredindo a criança. Não está acabando com ela. Não está socando a criança. Isso é uma agressão. Aí é outra coisa. Aí essa agressão, olha só, se eu não controlo esse fogo, vira agressão. E se vira agressão, você só ficará bem se levar palmadas. Aí vira uma outra relação. Aí vira uma relação de que essa mãe só presta atenção em mim se eu apanhar. Então talvez eu esteja falando ali de uma outra figura. De uma figura, sei lá, aquela figura, né? Uma mãe dessa nem precisa de madrasta. É bem nesse sentido aí. Uma mãe dessa nem precisa de madrasta. E sim. Por quê? Porque se eu não percebo e fico ali buscando, né, nessa figura isso, ela só vai me entregar palmada. Talvez o que eu preciso esteja em outro lugar, não aqui. Então é nesse sentido. Deixa eu ver, tem comentários aqui. Eu gosto de provocar comentários. Deixa eu ver um comentário aqui em cima. O Jackson. Vamos fazer análises então. Preciso fazer análise enquanto prossigo com a minha formação em psicanálise. Podemos. Só salientando aqui, tá, Jackson, que eu tenho uma visão, né, que eu vou bebendo da fonte do Jung. Eu falo que eu sou junguiano, tá, mas eu não acho. Eu falo que eu bebo da fonte do Jung. Assim como eu bebo da fonte do Hillman, como eu bebo da fonte de outros autores, que para eu, Rhodes, profissional, me ajuda a imaginar melhor a minha clínica. Não quer dizer que eu vou lá ficar aplicando metodologia junguiana, de papapá, pepina, não é nesse sentido. Mas, bom, eu entendi que esse cara aqui, ele fala coisas bastante interessantes para mim. E para a maneira como eu imagino o manejo psicológico. Então eu vou ali beber dessa fonte. Tem coisas que eu concordo, tem outras que não. E sobre essas outras aqui eu vou criando, né? Eu vou criando um outro chão aqui. Opa, eu percebi que ele não vai até aqui. Então, talvez será que eu me arrisco a fazer isso? Então, eu falo isso por quê? Porque tem pessoas que estão buscando, vêm me procurar, você é de qual linha? Tá mais preocupado com a linha do que com o tratamento. E claro, isso é uma preocupação que geralmente é uma preocupação institucional, de uma instituição. Você tem que fazer na linha tal, tem que fazer na linha Y. E aí não é bem por aí. O meu interesse ali é realmente fazer um trabalho para se imaginar melhor a vida. Essa é a minha proposta de trabalho, tá, Jackson? Para ficar bem claro, porque isso acontece, tá? Essa busca. Eu estou fazendo formação em psicanálise, estou precisando de psicanalista e tal. A minha vertente é essa. Fique claro. A Nefelibata. Sacrificar o essencial, aquilo que pulsa em nós com a força de uma chama tranquila, em nome de uma presença forçada, é cegar-se à verdade da própria existência. Sim, se a partir do momento que nós não podemos ter essa chama da solidão acesa,
todas as outras chamas vão se tornar grandes chamas. É como se eu tivesse que ficar sempre buscando o grande, mas o pequeno é esquecido. O pequeno em nós é o que percebe detalhes, inclusive. É preciso perceber detalhes. E só consigo me relacionar com os detalhes através da solidão. Sem solidão, não tem como eu me relacionar comigo mesmo. E solidão não é ficar isolado no monte lá, virar eremita, não é nesse sentido. Solidão é perceber que tem alguma coisa aqui diferente que eu estou vendo e eu preciso preservar essa pequena chama de um lampiãozinho, pensando num sonho do Jung que ele teve, senão essa chama acaba. Ela se esvai muito rápido. E é da própria natureza dela. Ela faz o trabalho que ela... É até onde a chama vai. É até onde ela pode. É até aqui, essa solidão. Talvez ela acenda outras, inclusive, né? Mas aí é da vontade dela, né? O essencial não buscar estar em algum lugar. Ele já é. Né? Nós já estamos, né? Em algum lugar. Inclusive aqui na live. Nós já estamos em algum lugar aqui dentro da nossa perspectiva, dentro da nossa live. E bom, pessoal, estamos chegando ao fim dos nossos devaneios. Foi realmente devaneios. Eu gostei bastante, para ser sincero, eu gostei bastante do nosso encontro hoje. Foi um encontro bastante diversificado, bastante poético. Até aconteceram discussões que eu estava pensando em ir para um lado, a gente foi para o outro. E eu fiquei bastante feliz com isso. Não que não tenha a ver com o tema, tenha bastante a ver com o tema. Mas é da gente conseguir perceber o quanto nós somos convidados constantemente pela cultura, pela família, pelas relações, por nós mesmos, sei lá, a não se interessar por coisas que são íntimas, como se fossem coisas banais, pequenas, irrealizáveis, toscas, ínfimas, de pouco valor. E que, na verdade, são essas que nos trazem um valor profundo sobre mim mesmo. Então, a proposta é: resgatemos a bruxa em nós, porque ela sabe muito bem com o que ela está lidando. Ela tem noção do que ela está lidando. Ela tem um olho que continua enxergando no escuro. Um olho que sonha. Um olho que ela está entregando junto com o veneno, o remédio, junto com o remédio, o veneno. O tempo todo. O tempo todo. A gente pode fazer essa leitura, inclusive... Opa, bati aqui sem querer. Inclusive dentro do conto da Branca de Neve. Como é que ela chama em alemão? Schneewittchen. Não, Wittchen. É alguma coisa assim. Eu vou lembrar o nome dela em alemão, que agora esqueci. Depois eu vou falar. Tem um conto, se eu não me engano, ele tem uns detalhes em alemão que são fantásticos. Depois um dia eu trago aqui de novo. A Enila falando: olhar para dentro da alma nos lembra o aroma da imaginação. Que linda uma imagem. Trazendo sensibilidade à nossa imaginação, né, Enila? E sim, inclusive faço o convite para todo mundo. Este domingo temos devaneio de domingo e vamos fazer alquimia. Schneewittchen, exatamente isso, Nina, essa mesmo. Schneewittchen ist tot, está morta, que é quando os 7 anões aí vão velá-la. O tot eu lembrei. Então, pessoal, faço o convite, quem quiser ali estar presente também nos devaneios de domingo. Esse domingo entraremos num novo capítulo que fala sobre a sedução do preto. Da Nigredo, vamos falar sobre Nigredo. Além disso, as lives, essa live fica gravada, disponível. As lives de domingo elas só ficam disponíveis para quem é assinante da página. Então, quem é assinante da página está aí já com alguns estudos, já inclusive sobre o sal, presentes dentro ali do nosso sistema aí, vamos colocar do nosso compêndio de estudos aí. Muitíssimo obrigado pela participação de todo mundo, agradeço imensamente, fico muito feliz pela colaboração de todos e de todas, e nos vemos semana que vem, pessoal. Até lá!